E aí, tudo bem? Você concorda comigo que essa questão é fácil de resolver? Veja só, a gente tem 4 multiplicações, 2 somas e uma subtração. Não tem nada muito novo, nada muito difícil de lembrar como resolver. Mas eu trouxe essa questão para te mostrar como certas ferramentas na matemática acabam simplificando a nossa vida. Eu vou responder essa questão de duas maneiras. A maneira normal, que é um pouco mais demorada, e depois uma maneira muito mais rápida, que eu acho importante que você aprenda. Beleza? Bem, a maneira comum é começar fazendo todas as multiplicações. 6 vezes 1 dá 6, mais 6 vezes 4 dá 24, mais 6 vezes 7 dá 42, menos 6 vezes 9 dá 54. E aí a gente continua a questão fazendo soma e subtração. 6 mais 24 dá 30, mais 42 menos 54, isso aqui dá 72 menos 54, que nos fornece 18. Então essa é a resposta da questão, tudo resolvido. Essa é a maneira demorada, e eu sei que parece que eu fiz de forma rápida, mas você vai entender o que eu quero dizer. Agora eu vou fazer através da maneira rápida. Nossa questão está aqui em cima, e eu vou continuar lá aqui embaixo. Temos 6, 1 mais 4 mais 7, 1 mais 4 mais 7, menos 9. Isso fornece 6 vezes 1 mais 4 dá 5, 5 mais 7 dá 12, 12 menos 9 dá 3. 6 vezes 3 é igual a 18. Você conseguiu perceber a diferença na velocidade com que a gente fez a questão? A diferença na quantidade de coisas? Pois é, dessa segunda maneira ficou muito mais rápido porque eu usei uma ferramenta chamada fatoração. E é isso que eu quero te explicar nesse vídeo. E eu vou te explicar em dois exemplos, a começar por esse. Nessa questão, como você pode ver, o caminho que eu usei foi multiplicar o número 6 por esses números dentro de um parênteses. Mas o que é que fez com que eu ficasse com esses números aqui? Foi a nossa própria questão. A fatoração é uma ferramenta que nos ajuda a escrever as coisas de outro jeito, a expressar as contas de outra maneira. E no caso da fatoração que eu usei, que foi a fatoração por fator comum, o que eu fiz foi pegar alguma coisa nessa expressão que fosse comum, que fosse igual para cada um dos termos dessa expressão. Quais são os termos? A gente tem as nossas 4 multiplicações como termos, beleza? O que é que está presente nas 4 multiplicações? Você concorda comigo que é o número 6? 6 vezes 1, vezes 4, vezes 7 e vezes 9. Então o que eu fiz foi colocá-lo em evidência. A gente usa essa palavra para dizer que a gente colocou ele assim, ó, do lado de fora de um parênteses, multiplicando o que vai estar dentro do parênteses. E aí, quando a gente coloca ele em evidência, o que a gente faz é dividir toda aquela nossa expressão pelo número 6. Porque pense comigo, se eu estou expressando isso aqui como uma multiplicação, se eu estou reescrevendo como uma multiplicação, eu não preciso mais colocar o número 6 dentro dos parênteses, porque estando aqui fora, ele já vai multiplicar tudo que está lá dentro. Daí, dividir cada termo se torna muito simples, porque se eu divido 6 vezes 1 por 6, sobra somente 1. 6 vezes 4 por 6, sobra somente 4. E assim em relação a 6 vezes 7, que fica com 7, e em relação a 6 vezes 9, que fica com o número 9. Agora, várias multiplicações sumiram, porque nessa parte de dentro eu só tenho as duas somas e a subtração. Aí fica muito mais rápido de responder. Eu faço as somas, 1 mais 4, que dá 5, mais 7, que dá 12, e faço a subtração, 12 menos 9 dá 3. O resultado do que está entre parênteses é o número 3, e eu só precisei multiplicar uma vez. Para esse exemplo, você percebeu a diferença de velocidade com que eu fiz a questão. E olha que essa questão é bem simples, porque essas multiplicações, além de elas serem comuns, elas são multiplicações pequenas. Mas e se eu apareço para você com outro tipo de multiplicação? Se eu apareço para você com uma questão como 300 vezes 103 menos 300 vezes 101. Você concorda comigo que agora é muito mais complicado fazer essas multiplicações para depois subtrair? Então, nessas horas, cabe fazer um fator comum. O que é que a gente tem em comum a esses dois termos? A gente tem o número 300. Tem 300 nesse primeiro e 300 nesse segundo termo. Concorda? Então eu vou colocar ele em evidência, ou seja,
escrever aqui do lado do parênteses e vou dividir a expressão por 300. Se eu divido essa multiplicação por 300, sobra 103 menos, se eu divido essa multiplicação por 300, fica só o 101. Agora é mais fácil de responder. Eu tenho 300 vezes o que está entre parênteses. 103 menos 101 é 2. A resposta dessa questão se tornou 600. Percebeu como é mais simples? Tem outros vídeos aqui no canal ensinando fatoração por fator comum. Eu espero que você tenha gostado dessa explicação e que essas questões sirvam de exemplo para você entender um pouco mais sobre essa ferramenta que é a fatoração. Ela ajuda muito a resolver certas questões de matemática. Lembre de se inscrever aqui no canal, porque todo dia eu trago uma questão diferente de matemática, às vezes mais fácil, às vezes mais difícil do que essas que eu mostrei. Então volte aqui amanhã que eu estarei te esperando com a nova questão. Até mais!